Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariane, eu sou professora de filosofia aqui do portal e hoje nós vamos ter uma aula sobre contratualismo. Essa aula vai ser dividida em três partes. A primeira é a introdução, a segunda a gente vai abordar os três principais contratualistas, que são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. E na terceira e última aula a gente vai fazer uma revisão geral de tudo. Última aula não, última parte, a terceira parte, fazer uma revisão rápida de tudo e alguns exercícios, até mesmo para a gente testar esse conhecimento em algumas provas, em alguns vestibulares também. Bem, eu queria introduzir o assunto com uma discussão sobre política. O que é o conceito de política? O que é que você entende pelo conceito de política e tal? Assim, eu sei que é um termo um pouco abrangente em alguns casos. Por exemplo, política é o que o político faz. Política, numa instituição privada, por exemplo, se refere àquela política da empresa, ou João se expressa de uma forma política, e por aí vai. São temas bem abstratos, mas acho importante a gente começar com esse ponto do que é a política, para a gente ir desenvolvendo no que é a formação do Estado, até a gente chegar no contrato social e contratualismo. Então, se você quiser dar uma pausa agora, nesse momento, para pensar e refletir um pouco sobre política, o que é, imaginar algum conceito rápido na sua cabeça e depois voltar a dar play, aí a gente continua. Pode ser agora. Bem, discussões sobre política, eles não são exclusividade do século XVI, XVII, XVIII. Na verdade, esse termo ele se origina bem antes que isso. A palavra política ela tem origem no termo polis, certo? Que é um termo grego para designar uma cidade-estado. Na verdade, está mais para um modelo de cidade-estado, uma região geográfica, enfim, que os indivíduos ali eles exercem uma convivência social, que tem regras e por aí vai. Então, esse centro de atividades políticas administrativas é chamado de polis, na Grécia Antiga. E esse termo, assim como o que ele leva com ele, né, nesse sentido de cidade-estado, organização, política e tal, ele gerou o termo política. Não necessariamente dessa forma, mas é basicamente assim. E esse conceito de política, como ciência, como a prática humana, como administração de governo, estratégias de poder público, poder privado, enfim. Tudo isso envolve diretamente poder, certo? Então, política ela está vinculada com o poder. E quando a gente faz essa junção filosofia e política, a gente tem filosofia política, que é basicamente como os indivíduos se relacionam com o poder e com as relações de poder e as possibilidades disso tudo. Aí pode perguntar, tá, Mari, como assim indivíduo que se relaciona com as relações de poder? Como assim? Envolve as questões sobre a formação do Estado, sobre questão de autonomia, soberania, sobre questões de leis, direitos e deveres, enfim, toda essa questão governamental, até mesmo tipos de governo, democracia, oligarquia, absolutismo e por aí vai. Tudo isso é um retrato do indivíduo, ou seja, o ser humano, se relacionando com as relações de poder, sejam elas hierárquicas, sejam elas institucionais, como o Estado, por exemplo, sendo uma força que exerce poder sobre um indivíduo, e por aí vai. Enfim, nesse sentido, e faz parte de toda essa atividade política a questão do Estado. O Estado como uma sociedade política construída através dessas relações de poder, direitos, deveres e por aí vai. O contratualismo aqui, ele surge como um ramo dessas teorias sobre construção de Estado, que ela aponta para que um acordo feito entre indivíduos, ele culminou na formação do Estado. Um contrato entre indivíduos autônomos e livres, vale salientar, e livre, que chegam num acordo para estabelecer regras de convivência que garantem seus direitos e deveres e sua segurança, e
que isso culmina na formação do Estado, ou seja, que isso gera um ambiente propício para a formação do Estado civil. Os principais contextualistas, os três primeiros, que eu falei no começo, eles vão pontuar formas diferentes de como esse contratualismo se deu, certo? De como o contrato social foi relevante para a formação de um Estado. Vai pontuar como seria esse acordo que regula os direitos e deveres e a convivência pública dos indivíduos. O que vem antes desse acordo? E essa é justamente uma questão muito interessante, porque se os contratualistas eles tendem a afirmar que a vida social, a vida pública, ela só existe a partir do momento em que foi fixado naquela comunidade, naquele grupo, um contrato para todos os membros seguirem. Então, o que tinha antes disso? Qual era a condição do indivíduo antes desse estado oficial de vida política? Então, é aí que a gente chega num ponto muito importante para entender os contratualistas, que é a concepção de estado de natureza, tá? Quando a gente fala estado de natureza, não está se referindo ao estado no sentido governo, ou estado tipo Pernambuco, Paraíba. Estado de natureza é uma condição natural, o nome é bem óbvio. Estado de natureza é uma condição natural do indivíduo antes dele entrar nessa vida política, antes dele aderir a algum acordo, a fazer algum tipo de contrato com os outros à sua volta. Então, esse estado de natureza é essa condição pré-política, pré-estado civil. É interessante também notar que nesse ponto, os contratualistas eles divergem bastante, ou seja, eles têm concepções diferentes sobre o que seria esse estado de natureza. Hobbes vai dizer uma coisa, vai dizer que é um estado mais de tensão. Rousseau, por exemplo, já vai dizer que é um estado mais benéfico, como a gente vai ver mais adiante. Mas eu acho importante ressaltar que esse estado de natureza não se refere a uma condição de racionalidade. Na verdade, o ser humano é racional e esse estado de natureza também é racional, certo? O que cada um desses filósofos vai dizer é que a condição desse estado de natureza é diferente. Cada um vai justificar o motivo, vai dizer porquê, e, consequentemente, dependendo da forma como eles estabeleceram esse estado de natureza, eles vão sugerir modelos de estado específicos para conseguir alcançar os objetivos e garantir direitos que esse estado de natureza não conseguiria sozinho. Isso é uma forma de legitimar a formação do Estado, tentar fazer uma justificativa para essa transição de um estado de natureza apolítico, sem política, para a formação de um Estado civil, com regras, leis, hierarquia governamental, de certa forma, força também, coerção, por aí vai. Bem, dito isso, já vamos preparar o terreno para quando a gente falar dos três filósofos. Eles foram os únicos filósofos contratualistas? Não, claro que não. Existem filósofos contratualistas? Atualmente, sim, existem. A filosofia política é bem atualizada nesse sentido, até porque reflete questões do cenário atual. E é importante a gente entender esses três filósofos, né? Porque eles foram a base do contratualismo. Hoje em dia, a gente tem algumas vertentes que apontam para coisas mais contemporâneas, mas é importante entender a base até mesmo para poder entender os críticos deles. Posteriormente, por aí vai. Na parte 2, a gente vai falar sobre os três filósofos, certo? E na parte 3, como eu já expliquei, a gente vai falar sobre um resumão deles e fazer alguns exercícios para a gente tentar aplicar esses conceitos que serão abordados. E eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Isso realmente é uma introdução que acho importante a gente fixar bem esses conceitos base, para não confundir quando formos tratar dos filósofos
justamente porque as questões de vestibular normalmente já são bem específicas. Normalmente eles dão um trecho de Rousseau, por exemplo, de uma obra, enfim, e pede para você fazer uma interpretação daquilo. Só que se você já souber do que o filósofo está tratando, então já fica bem mais fácil. Enfim, gente, é isso. Continue estudando e filosofia política é massa. Até a próxima aula, não. Até a parte 2.